nosso grupo vai falar dos capítulos 5 e 6 do Código de Ética da Educação Física. O capítulo 5 fala das infrações e penalidades do Código, onde o descumprimento da profissão pode ocasionar alguns tipos de penalidades, como advertência escrita, com ou sem aplicação de multa, censura pública, a suspensão do exercício da profissão e o cancelamento do registro, cancelamento do CREF, onde o profissional, após se formar, obtém esse registro. Além disso, existe um tribunal regional de ética que julga essas infrações dentro do código, onde existe um recurso que o profissional pode recorrer ao Tribunal Superior de Ética também. O capítulo 6 trata das disposições finais, onde o código atinge e obriga igualmente pessoas físicas e jurídicas dentro do conselho. Então, esse código, esses dois capítulos do código visam formalizar mais o conselho, mostrando que deve existir uma regularização e, se qualquer infração for cometida, pode existir alguma penalidade dentro do Código de Ética da Educação Física, onde existe o Conselho Federal, CONFEF, e o CREF, que são os conselhos regionais das diversas cidades do nosso país. Estamos aqui hoje com o Rodolfo Marinho, que vai ser o nosso entrevistado de hoje, em relação ao Código de Ética da Educação Física, e já colocamos algumas perguntas para ele aí e vamos seguir conversando sobre isso. Em primeiro lugar, qual a sua formação acadêmica? Eu sou formado em Educação Física pela Unifesp, né? Fui a primeira turma lá e já terminei o mestrado também pela Unifesp, lá em Santos. Você tem conhecimento do Código de Ética da nossa profissão? Logo quando eu me formei, eu cheguei a ler todos os itens, achei interessante e importante para nortear a nossa profissão e os aspectos que a gente deve estar observando ao atuar e o que deve ou não ser feito e como se posicionar. De alguma forma, você já foi punido pelo Conselho, seja por advertência escrita, com ou sem aplicação de multa, suspensão do seu exercício de profissão, cancelamento do registro, divulgação do fato? Não, como eu sempre procurei me manter da maneira mais correta, atuando, nunca sofri nenhuma punição. Você tem conhecimento de algum profissional que sofreu alguma dessas punições? Profissional diretamente não, mas já ouvi mais sobre academias ou clubes que acabavam trabalhando com estagiários, atuando como profissional de educação física, usando uma mão de obra mais barata. Eu já cheguei a ouvir histórias. E nesse caso teve algum tipo de punição, alguma coisa nesse sentido? No primeiro momento eles tomaram advertência, né? E comentaram que caso repetisse esse problema, eles sofreriam punições econômicas e aí poderia até ter uma punição sobre o registro, de ter suspensão. Qual é a sua opinião sobre essas punições? Eu acho que é importante porque muito que a gente vê no Brasil é sempre o jeitinho brasileiro, um jeito de tentar burlar, ou principalmente o que muitos donos de academia ou clube sempre tentam pensar só na parte financeira, o que acaba prejudicando a valorização profissional nossa. E é o que a gente mais encontra, mas eu acho que falta muita fiscalização ainda do CREF em si, uma participação maior dele. E até eu acho que um pouco de bom senso de nós profissionais, quando encontramos deparamos com essa situação de atuar melhor, ou até mesmo denunciar para o órgão. Pelo fato de existirem problemas com relação à questão ética em nossa profissão, como você trata desse assunto no seu ambiente de trabalho? No meu ambiente de trabalho eu tento, por enquanto estou mais na área acadêmica, né? Mas quando eu cheguei a atuar, eu sempre tentei dar um exemplo correto, eu sempre tentei evitar situações, por exemplo, como assédio moral, que a gente sabe também que tem, que é relacionamento com alunas,
Sempre tentei me portar o mais possível de exatidão, ter um comportamento sempre exemplar, até para os estagiários e pessoas que estivessem trabalhando comigo também seguir esse exemplo. Você, como profissional formado, como você enxerga a relação com ex-atletas que atuam na nossa área como treinadores, preparador físico, fisiologistas? Como você enxerga essa relação? Eu acho que esse é um problema, é mais uma coisa do jeitinho brasileiro, né? Algo político, que a gente vê a falta de participação do CREF regulamentando a profissão, porque muitos desses eles acabam habilitando esses profissionais só pelo tempo de experiência. Mas sem o conhecimento que a gente tem, você vê, em 4 anos que a gente estuda integral, a gente não tem todo o conhecimento que deveria, porque tem muita coisa ainda para a gente estudar. Imagine um profissional que só porque ele tem experiência, a maioria dos erros que ele pode estar cometendo, ou mesmo assim a gente vê, que eu observo bastante nisso, assim, um quadro de medalhas, por exemplo, nosso, em detrimento a outros países. Quanto que essa deturpação na nossa profissão acaba refletindo, né? O fato de não ter uma periodização correta, avaliações físicas adequadas e até mesmo a ciência mais próxima da profissão. A gente mais vê, por exemplo, no futebol, é o excesso de boleiragem, ou são pessoas não capacitadas trabalhando, e por isso que a gente vê às vezes acontecendo esses descasos, problemas, lesões muito comuns. Uma última questão, como você avalia os estudos científicos com animais? Você é a favor? Você acha que em nosso país esses estudos são desenvolvidos de uma maneira dentro do código de ética? Como você avalia? Particularmente eu trabalho, né, com experimentação animal, mas nós tentamos sempre estar seguindo todas as regras, tem os órgãos que regem, né, de maneira ética. Eu acho que dentro do país, nos laboratórios que eu já acompanhei, todos sempre teve professores voltados nessa área, sempre regulamentando. Temos preocupação com a saúde do animal, em observar se ele está com água, se ele está com comida, se ele está sentindo dor ou não. E até tem, né, todos os trabalhos devem passar pelo núcleo de bioética, ou comitê de bioética, para que seja colocado o trabalho se é viável ou não. E o que eu acho importante, e assim, acaba que o ideal seria se a gente conseguisse fazer todos os experimentos que a gente pretende com humanos, mas ainda tem muitas coisas que não dá. Por exemplo, no meu caso, eu teria que fazer biópsia de hipotálamo, biópsia de fígado, e não são todas as pessoas que iam querer, ou mesmo nesses casos seriam inviáveis, né? Como até uma biópsia muscular, que seria algo simples, não é tão simples você convencer a pessoa a ter uma pequena cicatriz só por causa da ciência, né? Então acaba tendo esse detalhe. Tá certo. Muito obrigado. Valeu, então. Dizem que sou louco. Bom, galera, agora estamos aqui com mais um entrevistado, Guilherme Grandim, primeira turma aí de Ciência do Esporte também da nossa sala, recém-formado. A gente resolveu entrevistar ele pelo fato dele ser recém-formado e estar junto conosco aí faz tempo, e queremos saber da opinião dele sobre o código, se ele tem alguma vivência sobre isso. E é isso. Bom, qual a sua formação acadêmica? Bom, eu sou bacharel em Ciência do Esporte aqui pela FCA. Terminei agora no final de 2012 o curso e sou mestrando no programa de Metabolismo, Nutrição e Esporte. Você tem conhecimento do código de ética da nossa profissão? Eu não tenho conhecimento total. A gente teve uma disciplina na graduação que abordou um pouco sobre o código de ética, mas eu não tenho conhecimento total, abrangência de tudo que envolve o código de ética. Eu lembro algumas coisas, mas não tenho. Qual a sua opinião sobre esse código de ética? Olha, eu acho que alguns pontos deveriam ser revistos no código de ética, o que a gente ainda discute muito, principalmente sobre o CREF provisionado. Há pessoas que eram atletas ou estavam trabalhando já há um tempo na área, mas não estudaram e podem receber esse CREF provisionado. Isso é uma coisa que nós ainda acho que deveria ser revisto, sim, mas no geral parece ser bom o código, né? Certo. De alguma forma você já foi punido pelo conselho, seja por advertência escrita
aplicação de multa, suspensão do exercício de profissão, cancelamento do CREF? Não, nunca recebi nada do CREF. Acho que o CREF nem sabe que a gente existe, né? Então, nunca recebi nada. Você tem algum conhecimento de algum profissional que sofreu algum tipo de punição? Já vi algumas histórias aí que a pessoa não tinha o CREF, mas o cara do CREF quis punir ela, mas não tinha nem o que fazer. Né? Mas mesmo assim, é uma situação difícil, né? Mas assim, eu ouvi algumas histórias das pessoas que tinham o CREF vencido que tiveram punição, mas geralmente a punição foi para o empregador, não para o cara empregado que estava sem o CREF. E qual a sua opinião sobre essas punições? Você considera necessário esse tipo de rigor? Assim, é necessário um rigor para que o CREF, que é o órgão que vai regularizar a situação do profissional de educação física, e no caso nosso do esporte, é necessário que exista esse rigor, que exista essa punição. Só que eles precisam também eles precisam atuar mais nessa punição. Eles têm o código, eles têm a punição, mas a gente vê muitas pessoas na área atuando sem o CREF, e o CREF sem o órgão não faz nada, não age sobre isso. Então, se há o rigor, se há a punição, que todos tenham que ser punidos. Se o cara não está exercendo, o empregador também tem que ter essa consciência de não ter um contratado que não tem essa regularização. Né? Então, é importante, mas que o CREF também tenha que ter o seu papel dentro dessa punição. Certo. Pelo fato de existirem problemas com relação à questão ética em nossa profissão, como você trata esse assunto em seu ambiente de trabalho? Olha, no meu ambiente de trabalho a gente tem a questão ética, no caso de estar trabalhando às vezes em alguns lugares em que você vê coisas erradas e que vê pessoas sem o CREF. E assim, você tem um lado de não querer prejudicar a pessoa, mas você também tem que ver o lado de que é necessário que todos sigam o código que foi regulamentado, o CREF. Senão não tem sentido existir ele. Né? Então acho que tanto o profissional como o contratante tem que seguir essa linha e regularizar, e o CREF também ser um órgão um pouco mais atuante, assim, né? Mais presente, porque a gente paga um valor X lá, uma anuidade, e eles assim, muitas vezes parece que eles só querem o dinheiro, não atuam, não ajudam, só tá lá, paga aí, beleza, não faz mais nada, não ajuda, não tenta melhorar um pouco a situação da classe atualmente nossa. Você como profissional formado, como enxerga a relação com os atletas que atuam em nossa área? Olha, eu não tenho nada contra o ex-atleta. Assim, o que pega é o ex-atleta que não estudou nada, não tem formação, vai lá e se sente no direito de atuar e fazer coisas que não sabe muitas vezes o que está fazendo, e assim prejudica os outros, no caso, formados, né? Porque para quem contrata o cara, tá todo mundo no mesmo bolo, né? Se o cara estudou ou não, o cara às vezes não sabe, ou sabe e também é omisso. Mas o CREF, ele precisa ser, o CREF precisa primeiro parar de ficar com essa coisa de provisionado para ex-atleta. Só porque o cara foi jogador significa que ele tem conhecimento de causa, de estudo, né? O cara precisa estudar, precisa ir atrás. Não tem problema ser um ex-atleta. Muitos ex-atletas que estudam e depois vão exercer a profissão. Mas, assim, não pode ser um ex-atleta que vai lá e tem o direito de poder exercer a profissão só porque jogou. É a mesma coisa, jogar é uma coisa, você está do lado de fora dos bastidores é outra coisa. Você precisa ter um conhecimento. Por exemplo, quando esse ex-atleta dá um treinamento, ele precisa ter um conhecimento de todas as variáveis que estão atuando ali. Principalmente da parte física, por exemplo, eu já vi, no caso no futebol, treinadores de pessoas de 13, 14 anos fazendo treino de carga de treinos profissionais, então assim, mas por quê? Porque o cara que estava aplicando o treino era um ex-atleta que não estudou, ele acha que é só ir lá e reproduzir o modelo e pau. Tá certo, e uma última questão, como você avalia os experimentos científicos com animais? Você acha que os cientistas atuam dentro do código de ética, procuram trabalhar dessa forma? Olha, assim,
por experiência de pesquisa, eu nunca trabalhei com animal. Então eu não sei, já assim, não posso dizer por minha experiência. No que eu vejo nas experiências com animais, sim, eles atuam dentro do código de ética, porque toda pesquisa com animal tem que passar, na verdade, toda pesquisa tem que passar pelo comitê de ética. Você não pode fazer nenhuma pesquisa se sua pesquisa não passar pelo comitê de ética, seja com humano, seja com animal. Então, o comitê de ética ele é rigoroso quanto ao experimento com animal, aos maus tratos. Muitas pessoas são contra o experimento com animal, mas ou se faz experimento com animal, ou você não faz com ninguém. Então, é necessário, mas eles são éticos, sim, eles têm que passar pelo código de ética. A pesquisa tem que estar bem explicada, o desenho experimental tem que estar bem esmiuçado para o cara do código de ética entender o que você está fazendo e falar, assim, essa pesquisa é autorizada, assim, ele está sendo dentro do código de ética das pesquisas. Tá certo. Muito obrigado. Beleza? Obrigado. Obrigado, Gui.